bem-vindos novamente à palestra com a psicóloga Eunice Bellotti e, primeiramente, agradecer porque ela topou o nosso projeto, então, a partir de agora, mensalmente, nós teremos palestras envolvendo os temas de saúde mental. Então, todo mês a gente vai encaminhar os comunicados informando um pouco antes, né, para que todos se programem e possam participar. E agora, alguns lembretes. Então, microfones desligados, por favor, durante o bate-papo. Dúvidas ou perguntas ao final. E no link eu encaminhei um, o link de um formulário para perguntas ou dúvidas, caso alguém tenha. Então, se não quiser ligar o microfone ou mandar ali no chat mesmo, pode mandar através desse formulário de forma anônima, que ao final eu faço essas perguntas para a psicóloga poder responder. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos, mais uma vez. E a palavra agora é toda da Eunice. Bom dia, então, pessoal. É uma alegria estar novamente aí com vocês. Espero que possamos fazer uma boa parceria. Tem muitos assuntos legais aí para conversarmos. Então, o de dezembro vai ser estresse, tá bom? E depois a gente para, né? Em janeiro, fevereiro, retornamos em março, provavelmente com ansiedade, certo? Anota aí, viu, Andrew? O Andrew tem secretariando. Bom, pessoal, vou pedir para o Andrew começar os slides, né? Eu não sei se eu vou dar conta de tudo, né? Porque eu não quero deixar mais que 1 hora, porque eu também vou deixar um espaço para as perguntas, mas não vai ficar aí o material. Esse material foi desenvolvido por mim e faz parte de um mini curso sobre depressão que eu dei em uma semana de TI. Mas como era mini curso, eram vários encontros, né? Então, na verdade, eram muitos mais slides, eu selecionei alguns. Eu quero começar, né, nosso bate-papo, que eu denominei, né, depressão, aspectos psicológicos e de saúde para o profissional de TI. Eu quero começar com um poema, que eu, como psicóloga, gosto muito de poesia. Então, eu vou ler um pequeno poema para vocês. Então, o poema diz assim, não tem, na verdade, o título dele, tá? Não quero, nada quero, tudo em jeito. O maior bem me aborrece, o prazer me entristece, e o viver, porque é sujeito a quem dele assim se esquece. Se morro, acabo mal. Fim não queria ver, se vivo o padecer. Esta dor é tão mortal que não me posso valer. Esse poema foi escrito por Francisco Sá de Miranda no século XVI, tá? Faz parte da coletânea dele, Cantiga 36. E foi escrito nessa época em que se já vivia as desesperanças, né? E até o choro do autor do poema. Então, ele vai falar de uma tristeza que o acompanha, que mesmo que se ele padecer ou morrer, né? Essa dor vai continuar com ele, tá? Então, sobre isso que a gente vai falar. Pode passar aí, André. Próximo. Bom, então, a depressão, para vocês terem uma ideia, ela é um processo que no ano de 2017, ela incapacitou no nosso país, com pesquisas, né, porque as pesquisas no nosso país elas demoram um pouco para serem publicadas. Dados da Previdência Social do ano de 2017 indicam que 70 mil pessoas foram afastadas dos seus trabalhos por depressão no Brasil. E apenas 5% dessas pessoas conseguiram se reabilitar e voltar ao trabalho. Então, isso é um dado muito importante, tá? E isso não é diferente na área de TI. E na área de TI, segundo alguns estudos da USP, 43% dos profissionais de TI sofrem de depressão ou de ansiedade.
ou os dois juntos, tá? Então, é um dado muito alto, 43%. Bom, então, o que é a depressão? Depressão é um transtorno mental, tá? Então, o transtorno mental é algo sério. E ela é caracterizada por uma tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas. Então, ela está acompanhada da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas, tá? Então, isso é a depressão, ela é um transtorno. E ela pode ocorrer após a perda recente ou algum evento triste, só que ela é desproporcional, quer dizer, a reação, né, do sujeito em relação a essa perda é desproporcional em função do que ocorreu, né, e também nesse período justificável, tá? Então, depois da ansiedade, a depressão é o distúrbio psiquiátrico mais comum. Então, veja bem, é um distúrbio e é um transtorno mental. Próximo. Então, a depressão, geralmente, ela acontece a partir dos 20 e aos 50 anos, que é entre os 20 e os 50 anos de idade. Só que nós temos hoje muitas crianças já com processos depressivos. E também nós temos observado que tem aumentado o índice de depressão em adolescentes e pessoas bem mais jovens de 20 anos. Então, no início da nossa, nossa experiência clínica, mais de 38 anos passados, para se diagnosticar depressão, geralmente era muito comum se diagnosticar em pacientes na meia-idade, mais de 30 anos. Então, hoje a gente tem diagnosticado em crianças e adolescentes, tá? Então, os nascidos nas últimas décadas, né, do século XX, que é aí a maioria de vocês, aparecem, né, apresentar maior incidência de depressão que as gerações anteriores, tá? Então, isso e também o uso abusivo de drogas, né? Então, um episódio de depressão dura, olha, isso é importante vocês entenderem, de 6 a 9 meses, tá? Mas de 15 a 20% dos casos, ela vai durar 2 anos ou mais, tá? Então, em geral, também esses episódios, eles tendem a recorrer em várias fases ao longo da vida. E a depressão recorrente, ela é pior que a depressão normal. Próximo. Então, quais são as causas da depressão? Então, tem muitas causas, tá? Então, e elas também, nem todas são totalmente conhecidas. Mesmo a gente listando aí 2 slides de causas, existem mais, inclusive, tá? Então, diversos fatores podem acarretar, né, a depressão ou a propensão para esse distúrbio. Tendência familiar, hereditariedade, efeitos colaterais de certos medicamentos, né? Um exemplo dele é aquele medicamento para a pele, Roacutan, né? Que muitos adolescentes tomam. Isso já é comprovado, até os dermatologistas orientam que é muito comum ter depressão quem toma esses medicamentos. Só que geralmente não é no começo do tratamento. Família, todo mundo fica esperando no começo, geralmente é depois de alguns meses, no exemplo dessa medicação. A pessoa introvertida, tá? Ela tem mais propensão, veja bem, propensão. Eventos emocionalmente desagradáveis, né? E principalmente coisas que trazem perda, né? E também a depressão, ela pode surgir ou piorar em qualquer estresse existencial, né? Que você vivenciou. Pode passar. As mulheres apresentam uma probabilidade 2 vezes maior de ter depressão em relação aos homens, tá? E principalmente porque as mulheres, elas tendem a responder, né, às questões das diversidades da vida, fechando-se, né, e se autoculpando. E os homens, ao contrário, eles tendem a negar as adversidades. A mulher se culpa e o homem se nega e mergulha no trabalho, né? Próximo. E os sintomas. Então, cerca de 16% da população mundial já teve depressão nervosa pelo menos mais de uma vez na vida. E eu garanto aqui, né, nós estamos em 21 pessoas no grupo, que muitos de vocês já tiveram mais que de uma vez. E às vezes nem conseguiram captar que era depressão, tá? Em alguns países, como a Austrália, 1 em cada 4 mulheres já sofreram de depressão.
tá? E cerca de 1 em cada 8 homens já tiveram esse problema. Então, é um alto índice, tá? Os países nórdicos, que envolve a questão do inverno, tem mais propensão à depressão. Agora que a gente for falar dos tipos de depressão, a gente vai comentar sobre isso, do que os países tropicais. Isso é comprovado, tá? Os estudos do início de depressão começaram na década de 1920. Lembra que eu falei para vocês no nosso último contato que a partir da década de 1950 que começam a utilização, né, dos medicamentos psicotrópicos, né, e voltados à saúde mental. E começa, assim, então, o sal contra a depressão, né, que era o primeiro deles, o triptanol, que excelente, dava um bom resultado. Só que a gente sabia já, né, quando o paciente tomava corretamente essa medicação. Por que será? Porque o paciente, 1 mês e pouco tomando o triptanol, a gente via ele assim, ó, engordava. Então, depois de algumas décadas, vem o Prozac, que daí foi um espetáculo, né? Virou geração Prozac, né? Virou, assim, um bom, né, para todas as pessoas, porque além de resolver a depressão, o Prozac emagrecia. Tá? Então, chegou a ter bottom de quem tomava Prozac nos Estados Unidos. Virou uma febre. Tá? Então, o primeiro antidepressivo, o triptanol, engordava, e depois outros foram percebendo-se que havia o efeito colateral do emagrecimento. Imagina, né? Então, o pessoal vão ficar feliz e vão ficar magro, né? Então foi reportado, né, isso daí muito comprovadamente, que tem mais, as mulheres têm mais de 2 chances de sofrer depressão do que os homens, tá? Só que a gente está observando, os estudiosos estão observando que tem aumentado também a depressão nos homens. O próximo. Então, alguns sintomas, né? Então, ó, ansiedade, cansaço e perda de energia, sentimento de tristeza persistente, diminuição do interesse de prazer em atividades que antes eram prazerosas, problemas de autoconfiança e autoestima, dificuldade de concentração em tomar decisões, sentimentos de culpa, desesperança, desamparo, solidão, ansiedade, inutilidade. Então, são sintomas, né? Alteração de sono, então, dificuldade em adormecer, acordar mais cedo que o habitual, ou dormir em excesso, né? Então, são sintomas. Próximo. Isolamento, evitar outras pessoas, até mesmo os amigos íntimos ou familiares, perda de apetite, né? Diminuição muito grande de peso ou excesso de apetite, parece que é comer o mundo, nada consegue satisfazer a pessoa, perda do desejo sexual, sentimento de suicídio e morte, inquietação, irritabilidade, autoagressão, às vezes a pessoa se belisca, ela arranca as sobrancelhas, arranca os cílios, né? Tem uma série de outras autoagressões aí, né? Hoje, então, já tem muitas questões de automutilações, né? Principalmente entre adolescentes que se cortam, etc. E tem um fundo de depressão, né? Acesso de choro, a pessoa começa a chorar do nada, né? Desatenção com a sua própria higiene, que isso é um dado muito interessante para os profissionais de TI. Então, existe aquele profissional de TI Mauricinho, que a gente fala, a Patricinha, toda arrumadinha, cheirosinha. Existe aquele que fica dias sem tomar banho, sem escovar os dentes e assim por diante, tá? Então, na depressão, quando a gente atende a um bom tempo o paciente, a gente percebe pelo cheiro do paciente, tá? Por quê? Porque a gente vê que o paciente deixa de cuidar da sua higiene pessoal. Até ele se lava, entre aspas, para vir ao atendimento psicológico, mas o cheiro dele é diferente, vai permanecer, né? Possíveis mudanças comportamentais, como agressividade ou irritabilidade, né? Medo, né? Ou sensação de ser ou estar abandonado. Então, isso tudo são sintomas da depressão. Próximo. Então, algumas pessoas apresentam, né? Apenas alguns desses sintomas, enquanto outros, nossa, vão listar quase todos, tá? E o dado mais sério, né, que pessoas deprimidas, elas têm frequentemente pensamentos mórbidos, né? E a taxa de suicídio entre os depressivos é 30 vezes maior que a média da população geral, né? Então, ela tem pensamento que ela quer se matar porque ela acha que esse ato vai ser a solução da sua dor, dos seus problemas, né? Então, a depressão é considerada em várias partes do mundo como uma das doenças com mais alta taxa de mortalidade,
né? Então, a depressão mata, ela incapacita, tá? Ela mata mesmo. E ela é uma doença, precisa ser diagnosticada, tratada, geralmente a longo tempo, e precisa ser falado sobre ela. Próximo. Então, cerca de 20% dos indivíduos deprimidos, cerca de 20% dos indivíduos, em cerca de 20% dos indivíduos deprimidos, os sintomas são mais leves, mas a doença pode durar anos e até décadas, tá? Eu tenho pacientes que eu atendo, né, que teve altas e vindas de depressão, eu tenho pacientes que eu atendo desde 1994. Muitos de vocês ainda não eram nascidos e continuam em atendimento com a gente. Ah, essa psicóloga não é boa? Tá todo esse tempo? Não, gente, eu acho que a gente não é que não é boa, não. Fez uma boa duplinha lá com o médico e com o paciente. Você viu como o paciente era e como está hoje, então compensou o investimento desse paciente em terapia tanto tempo, porque a depressão hoje é bem mais insignificante do que as várias idas e vindas a pronto-socorro de tentativas de suicídio, tá? Então, essa variante, né, da depressão, eu já vou falar um pouquinho sobre ela tem alterações que envolvem a questão da personalidade, né? Então, aqueles que sofrem deste distúrbio geralmente são melancólicos, pessimistas, não possuem senso de humor ou são incapazes de se alegrar, né? São passivos, pessoas muito passivas, letárgicas, né? São muito devagar, introvertidas, né? Céticas, né? Hipercríticos ou se queixam constantemente, muito autocríticos, né? E plenos de autorreprovação. Então, pessoas com esse tipo de personalidade, a propensão da depressão é muito maior e mais profunda, tá? Então, elas demonstram muita preocupação em relação à sua inadequação, né, ao fracasso, aos eventos negativos. Então, muitas vezes, né, a ponto de terem um prazer mórbido por seus próprios fracassos. Tipo assim, tá vendo? Sabia que não ia dar certo. Eu sou assim mesmo, né? Eu só me falando a besteira aí, né? Então, não dá nada certo para mim, eu sei. Não tem como dar certo. Próximo. Então, aqui eu vou falar de 6 tipos de depressão. Existem vários, de acordo com alguns autores, existem vários tipos de depressão, né? Então, eu separei aqui que a gente utiliza muito, né? Que são assim, mais fácil de identificação para o público leigo, e assim, tem vários outros, se alguém se interessar, a gente pode indicar, tem um psicólogo, professor da USP, que faleceu, que ele tinha uma escala, um teste de uma escala muito interessante, o Riad Simon, que ele vai falar de outros tipos, que tem tudo a ver, mas é muito interessante mesmo, e vários outros profissionais, cientistas também classificam a depressão das várias formas. Esses 6 tipos aqui que eu indico são os mais fáceis da gente entender que existem no dia a dia, tá? Então, seria a depressão maior, a primeira delas. O que é a depressão maior, né? Então, vocês verem, tem vários tipos de depressão. Então, os pacientes com esse tipo de depressão apresentam pelo menos 5 sintomas isolados que estão listados a seguir, tá? Então, isso no período inferior a não inferior a 2 semanas, eles apresentam pelo menos 5 tipos. Desses sintomas aqui. Então, desânimo na maioria dos dias ou na maior parte do dia, tá? Então, com crianças e adolescentes, aparece a irritabilidade. Então, o que eu quero dizer? São situações que a pessoa não vivia e começa a viver de uma hora para outra, tá? Falta do prazer de atividades diárias, perda do apetite, diminuição do peso ou excesso, como a gente falou, distúrbios do sono, sensação de agitação, ou né, aquela paralisação intensa, fadiga constante, sentimento de culpa, dificuldade de concentração, ideias recorrentes de suicídio ou morte. Ó, importante falar aqui uma coisa. Isso tudo aliado se a pessoa está bem de saúde, porque algumas deficiências de vitamina vão dar esses distúrbios aí da depressão maior, tá? Então, tem que tomar cuidado para observar a questão de algumas outras doenças e de algumas distúrbios alimentares ou de vitamina. Uma coisa é importante, as questões físicas de doença têm que ser avaliadas primeiro do que as questões psicológicas, tá? Então, por exemplo, as questões psicológicas são mais difíceis de serem avaliadas. Então, a pessoa vem lá, ai, tô com uma dor no peito, eu vou infartar, meu coração tá parando, tá saindo pela boca, eu vou infartar.
Então, primeiro tem que ver a parte física dessa pessoa, para depois você ver a parte psicológica. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que veio para mim algum tempo atrás. O paciente era uma pessoa super saudável emocionalmente, né? Bom contato familiar, bons relacionamentos, bom trabalho. Um cara de 40 anos, e de repente ele começou a querer bater na mulher. Ficou agressivo, assim, começou a desconfiar da mulher, que ele estava sendo traído, e começou a ficar violentíssimo. Então a mulher veio ao consultório. Então, pelo relato dele, não justificava aquela mudança de comportamento. Então, eu primeiro pedi o encaminhamento, dei o encaminhamento, pedi que ele passasse para o neuro. Gente, ele não voltou para mim. Não voltou para atendimento comigo. Por quê? Eu sou tão ruim psicóloga? Não. Eu dei o encaminhamento correto. Por que ele estava depressivo? Ele estava agressivo, querendo bater na mulher, desconfiado, estava sendo traído. Ele estava com um tumor cerebral. Surgiu assim, papum, de uma hora para outra. E, infelizmente, né, a gente diz, ele teve alta celestial. Em um mês ele faleceu. Eu não ia ter nem condição de fazer psicoterapia mesmo, tá? Então, não era transtorno de comportamento, era transtorno de comportamento, mas a causa era biológica, tá? Então, o profissional tem que ver isso e o paciente também. Se ele tá com falta de vitamina D, que é super comum agora, que a gente não toma sol, a gente tá muito branquinho, ó, vai ter um monte desses distúrbios aí que foram colocados na depressão maior, tá? Próximo. A depressão crônica, leve ou distimia, foi que a gente comentou no outro slide lá. Então, ela caracteriza-se por vários sintomas também presentes na depressão maior, mas eles são menos intensos e duram menos tempo. Então, a depressão maior, ela dura mais, a depressão crônica leve, ela dura menos, né? Só que, desculpe, ela dura menos intensamente, só que mais tempo. Né? Ela é mais leve, tem aquela leve tristeza, né? Então a pessoa vai assim tendo distúrbios abaixo do desejo sexual, distúrbio de apetite, uma série de coisas, e aos poucos então ela vai desenvolvendo isso. Tá? Então os distímicos, eles cometem suicídio olha só, na mesma proporção que os deprimidos graves, tá? Só que é uma coisa mais leve. Próximo. Então, a depressão atípica. Essa não é muito fácil da gente perceber, tá? Então, as pessoas, elas têm essa variedade. Geralmente, elas comem demais, dormem demais, sentem muito enfadadas e apresentam forte sentimento de rejeição. É outro tipo de depressão. A quarta, depressão pós-parto. Tá? Isso é interessante. Tá? Existe, é frescura da mulher? Não é, gente, não é. Tá? Então, algumas situações de pós-parto surgem no processo de depressivo que se chama depressão pós-parto. Tá? Então, existe perturbação de foro emocional e hormonal, uma vez, né, que o corpo da mulher, da própria gestação e no parto e no puerpério, ela vai sofrer umas demandas muito alteradas, né, com o nascimento do bebê. Porque o que acontece psicologicamente? Aí quem já teve filho ou quem, né, sabe disso. Então, na gravidez, tudo está voltado à mulher. Né? Então, ela é paparicada, cuidada, desejada, amada. Nasce o bebê, tudo vai para o bebê, se esquece da mãe do bebê. Tá? Então, isso é importante, não se pode esquecer também da mãe do bebê. Né? Então, cria-se muitas questões. Além daquela profusão mental, a mãe tem que desenvolver leite, não desenvolve leite, tem que isso, tem que aquilo, o neném muda todo o processo de vida. Né? Então, isso tudo interfere muito. Então, há, né, muitos estados hormonais e emocionais que a jovem mãe vai sentir. E eu vou dar um depoimento aqui, pessoal. O meu segundo bebê, ele nasceu prematuro, de 7 meses e meio, e faleceu. Foi uma dor horrível, que eu não desejo a ninguém, né? Meu marido e eu sofremos muito com isso, porque a gente é muito família, desejava muito o nosso segundo filho, Matheus Augusto, e ele durou 3 dias, né? Teve membrana hialina, que na época não tinha como salvar, né? Hoje já tem condições de se salvar, e ele faleceu. Talvez ele veio mesmo com uma carga muito forte, porque por conta do falecimento do Matheus, foi criada a UTI infantil em Ourinhos, isso há 30 e
4 anos atrás. Então, eu sofri, mas eu não desejo isso a ninguém. Chorava muito, sofri muito. Eu vou ter depressão pós-parto. Vou ter depressão, porque eu estou sofrendo demais. Eu tinha leite, tenho que tomar inúmeras medicações para cortar o leite. Daí meu obstetra falava assim, doa o seu leite, traz algum bebê para mamar em você. Eu falei assim, olha, eu não aguento isso. Eu acho que eu sou muito egoísta. Eu não tenho cabeça eu tirava o leite, dava para alguém, mas para pôr um bebê em mim, mamar eu não tinha, sabendo que meu filho tinha morrido. A gente tem que admitir que a gente também não é super gente, que a gente é gente. E também tem pensamentos, não é só altruístas, né? E eu fiquei esperando a depressão pós-parto do Matheus, porque, gente, pensa bem, eu saí do hospital, deixei o bebê lá na UTI de adulto, porque não tinha UTI infantil, e depois dele morreu. Ele morreu. Então, às vezes o bebê veio para casa e eu fui para o velório, né? Aí em casa veio o caixãozinho dele, que foi velado, e fomos para o cemitério. Então, foi uma coisa horrível. Até hoje, eu faço muita análise em função dessa perda. E eu não tive a depressão pós-parto. Sofri muito, mas eu não tomei um antidepressivo porque eu não tive. Eu tive a dor da perda. Daí, com o nascimento da minha filha, quase 11 anos depois, uma gestação extremamente esperada, extremamente desejada, mais uma gestação de alto risco, né? Eu fiquei acamada, de repouso. Então, eu estava no auge. Quando a minha filha nasceu, o hospital virou uma floricultura. O hospital pediu para trazer as flores para casa, porque não tinha condição, não tinha nem lugar para pôr no hospital tanta flor que eu ganhei. Então, foi um auge de alegria, né? Além de tudo, que já tinha um menininho, ficou a menininha. Aí, o quarto, quinto dia, eu fiz laqueadura, né? Porque eu tenho problema nas gravidez, então o médico tinha que fazer laqueadura. Fiz a laqueadura, depois a terceira cesárea. Daí, o que aconteceu? No quarto, quinto dia, comecei a querer chorar. Na hora, depois das 18 horas, fechava a casa, eu comecei a ficar mal. Mas eu não entendia, porque eu estava feliz, minha filha é a coisa mais linda do mundo, tudo bem. E eu chorando, isso não é normal. Daí eu liguei para o meu obstetra, ele falou assim, você fez laqueadura. 90% das mulheres que fazem laqueadura têm depressão pós-parto. E já medicou com triptanol, que depois de 15 dias eu estava bem. Então, veja bem, eu estava feliz. Olha só como que é a questão da doença. Feliz, em um momento feliz, eu tive depressão. Em outros momentos de extrema dor, que eu imaginava que eu ia ficar muito mal, eu não tive depressão. Então, vocês façam a conclusão disso, tá? A quinta depressão, pode passar. Chamado DAS, né? O distúrbio afetivo sazonal, isso que eu queria falar para vocês. Que isso é muito interessante, alguns de vocês até podem ter, que tem a ver com os meses mais frios, que é outono e inverno, tá? E desaparece no verão e na primavera, tá? Então, isso é muito comum, né? Há algum tempo atrás, a gente diagnosticava a psicose maníaco-depressiva, né? Que hoje não é mais, hoje é chamado, né? Transtorno bipolar de humor, não tem mais esse nome, psicose maníaco-depressiva, que é muito comum. Eu tenho de vários pacientes que no outono e inverno eles vinham rigorosamente, no verão eles sumiam. Isso a gente experimenta. Eu estive, algum tempo atrás, com a minha filha, a gente passou um mês em Londres, alguns anos atrás, e nós chegamos perto do Natal, naquele extremo inverno. Deixamos um verão aqui, extremo inverno. Daí, às 4h30 da tarde, já começava a escurecer, né, lá em Londres. E assim, o movimento das pessoas indo embora para casa, tudo acendendo a luz. Eu comecei a ficar com aquele mal-estar. Nossa, começou meu coração pesar. Falei, gente, é o tal da DAS que está acontecendo comigo. Né, que é o distúrbio sazonal, que era o inverno, a adaptação. Então, a gente vê muito isso. E na Europa, depois a gente pega o verão, por exemplo, outra ocasião estava em Roma, 10 horas da noite, sol. 4 horas da manhã, o sol amanhece. Então, você fica assim, a cabeça tua fica, muito estranha. Então, isso tem a ver muito com essa depressão aí. Então, o dia que chove, tá frio, você fala assim, ai, que vontade de comer bolinho de chuva. A gente fala isso, porque as nossas avós ou mães faziam. Na verdade, não é o bolinho de chuva que você tem vontade, é o açúcar que tem no bolinho de chuva, porque nos dias frios você perde mais a serotonina cerebral, daí você precisa comer açúcar para se sentir bem.
E as mulheres com a TPM, com a menstruação, elas querem comer chocolate e açúcar porque elas perdem esse hormônio, querem se sentir bem, tá? Então, isso acontece e é muito comum esse tipo de depressão. E a sexta, que é o pesar, né? Então, o que é o pesar? A perda, né? Então, alguns dizem que não é um tipo de depressão, né? Mas ambas possuem muito em comum, né? Que, na verdade, às vezes é difícil de identificar, né? Porque é a perda que você tem, é o luto, né? Que você vai ter. E o luto não é só de uma pessoa que faleceu, é perda por circunstâncias da vida e uma série de outras coisas, tá? Bom, então, nas pessoas sem outros distúrbios emocionais, o sentimento de aflição desse pesar dura de 3 a 6 meses. Passando disso já não é normal. Próximo. Bom, então, a pessoa passa por uma sucessão de emoções, né? E que inclui choque, negação, solidão, desespero, alienação social, raiva, né? E isso daí, no pesar, vai ter que né? Durar de 3 a 6 meses. Passando disso, já é uma coisa negativa. Tá? Então, eu atendi uma paciente com essa depressão de pesar, na sala de espera, eu já escutava ela chorar. Né? Então, ela entrou para minha sala, mas ela chorava, ela falava assim, meu pai morreu, e chorava desesperadamente, né? Falei, calma, né? Vamos conversar, o que aconteceu? Então, quando eu vi essa paciente, isso para mim, eu imaginei que o pai dela havia morrido, no máximo há 2 dias atrás. Meu pai morreu, faz 8 meses que meu pai morreu. E o que acontece? A dor dela era tão intensa que parecia que fazia 2 dias. Tá? E depois ela ficou um bom tempo, ela tinha esse tipo de depressão de pesar. Daí, depois que ela estava em um bom tempo de atendimento, ai meu Deus, a mãe dela ficou mal, ia morrer. Daí, morreu mesmo, mas ela já não teve essa depressão, esse tipo de depressão, porque ela estava em tratamento medicamentoso e psicoterápico, tá? Próximo. Bom, e o tratamento? Então, como eu falei, depressão é doença e precisa ser tratado, né? Então, o problema maior da cultura popular é assim, né? Que as pessoas associam-se à depressão ao estado de humor, né? E que a depressão pode curar sozinha, né? Ou então assim, aquilo é preguiça, a pessoa é vagal, né? Ou então o contrário, qualquer coisa que a pessoa tenha depressão. Então tem esses dois extremos, né? Então a depressão, né? Ela precisa de ajuda especializada. E essa ajuda não é só clínico geral, tem que ser o psiquiatra. Tá? Isso é muito importante. A não ser que não se tenha condição, daquele momento, de ir ao psiquiatra e ir a um clínico geral que tem experiência. Mas não adianta ir no obstetra, não adianta ir no nutricionista, não adianta ir no cardiologista, precisa de um especialista para isso, tá? Porque ela vai precisar se tratar, precisar de ajuda médica especializada e vai precisar ter um tratamento afetivo. Tá? Então, o tratamento envolve medicação antidepressiva, tá? Por alguns meses, não é por dias, e algumas vezes, a maioria das vezes, né? Acho que eu tenho que corrigir esse slide aqui, acompanhada da psicoterapia. Próximo. Então, o tratamento medicamentoso, hoje existem vários antidepressivos, né? Inibidores, bababá, porque tem que tomar, não adianta, tá? E aqui diz, né, as possibilidades de um antidepressivo específico ser eficaz no tratamento do indivíduo são de 65%. Então, é um número alto até, né? E também existem efeitos adversos, mas são bem menores do que o que precisa mesmo. O próximo. Então, os antidepressivos, eles precisam ser tomados, tá? E tem que haver um equilíbrio deles para que haja um equilíbrio nas comunicações entre os neurônios. Então, aqui eu listei alguns tipos, né, mais comuns de antidepressivos. Então, é um médico que vai decidir, né? Amitriptilina, nortriptilina, fluoxetina, que é muito comum, né, paroxetina, sertralina. Então, são os sais que a gente fala que o médico vai falar para você que você vai ter que tomar e de que forma. Próximo. Então, os antidepressivos, né, eles geralmente não causam sonolência nem dependência, mas e também não precisam ter tomados para o resto da sua vida, tá? Agora, eu grifei, pus em itálico, pus sublinhei, fiz tudo aqui, pus em negrito, tá? Então, isso é muito importante. Então, o que acontece?
Olha só, uma característica importante é que o início dos efeitos dos antidepressivos não é imediato. Não é que nem um remédio. Você está com dor de cabeça, papum, você toma. Necessita de um período de aproximadamente de 3 a 4 semanas para que eles comecem a mostrar os resultados. Tá? E na maioria das vezes, né, esse tratamento é demorado, no mínimo de 4 a 6 meses, podendo se estender até por mais de um ano. Tá? Então, vai depender da gravidade da depressão e da resposta que o paciente vai trazer ao tratamento. Então, o que acontece? Começou a tomar remédio, não melhorou, já para. Ah, esse remédio não presta, o médico também não presta. Tá? Ou então, passou, o médico orientou que vai ser pelo menos mais de 15 dias para começar a fazer o efeito, mas no primeiro mês que fez efeito, já parou. Daí vai voltar recorrente, muito mais grave essa depressão. Então tem que tomar do jeito que o médico manda. Não é o médico do Dr. Google, é o médico que você foi, especialista em depressão, que vai te orientar, tá? Próximo. E a psicoterapia, tá? Então, a psicoterapia ela é importante porque ela pode mudar as desesperanças e os pensamentos negativos. Tá? Então, nos casos de depressões leves, né, a psicoterapia ela ajuda muito. E também, daí tem até a terapia eletroconvulsivante, há casos de depressão que precisam ser tomados, o eletrochoque. É que no Brasil ele tem uma conotação política, né, de punição em função das questões políticas. Então, há pessoas que precisam. A gente tem paciente que toma, porque senão ela não sai do processo de depressão. E hoje já tem outros neuros aí, né? Na Unifesp está trabalhando muito com isso, aí em São Paulo tem muitos, se alguém quiser entrar nas revistas, no site da Unifesp, já tem muitos trabalhos excelentes, com até chips que se estão testando e trabalhando em função dessa depressão profunda aí. Em vez de ser o eletrochoque, ele traz também algumas questões, alguns cuidados muito importantes, tá? Então, muitas vezes o eletrochoque ele vai salvar a vida, tá? Então, por isso que precisa ser visto. Quem vai decidir isso é o médico, não é o paciente, não é a família só, é o médico, tá? Próximo. E, então, aí é uma colocação que eu quero falar. Se você acredita que está com depressão, então converse sobre os seus sentimentos com uma pessoa de confiança, né? A maioria das pessoas sente mais... sente melhor se ela consegue falar, né, com o que a preocupa. Tá? Busque ajuda especializada, um profissional da saúde, um médico, né, que é muito importante. Lembre-se de receber cuidados adequados, né? Daí você pode melhorar. Continue a realizar as atividades das quais você gostava quando você estava bem, isso é importante. Preserve as suas relações pessoais, continue em contato com as pessoas, com os amigos, evite, né, se afastar. Faça exercício regularmente, né, mesmo que seja apenas uma caminhada curta. Né? Caminhar, tomar sol, comer chocolate, tudo moderadamente, ajuda, inclusive, a penetração da medicação. Tá? Procure comer e dormir regularmente. Então, evitar o excesso de computador, porque isso tem a ver também com a falta de sono. E por último, né? Então, a ausência de perspectivas de vida útil e agradável, assim como a decepção e a frustração, são motivos influenciadores e determinantes no processo de depressão. Então, aquilo que a gente falou, a frustração e a perda, né? Então, o que acontece? Que muitas pessoas, às vezes, elas têm a melancolia, tá? Eu atendi uma paciente que ela veio também com essa depressão severa. Muito mal, ela faz uns 2 anos. Nossa, mas ela tomava, assim, sertralina, fluoxetina, mipramina, numa quantidade, assim, imensa, medicada pelo psiquiatra que a gente caminhou. Falei, gente, não tem solução. O que nós vamos fazer com essa mulher? Ela foi melhorando, com a psicoterapia, ela foi melhorando e tal. Daí chegou o quê? A pandemia. Continuamos atendendo ela online, e que chegou com a pandemia, o filho dela adoeceu gravemente, né? E veio a óbito por Covid. Então eu falei, meu Deus, né? Como que ela vai ficar? Aí ela reagiu relativamente bem. Então ela passou na psiquiatra após o falecimento do filho, né? E a psiquiatra analisou, ela falou para a psiquiatra assim, olha, eu estou melancólica, né? Estou melancólica,
não depressiva. Daí a psiquiatra falou assim, você está indo na psicóloga, né? Agora eu sei que você está investindo na sua terapia. Porque é verdade, a gente falou isso para ela, né? Você vê, ela tinha uma doença e com a morte do filho, ela sofreu muito, gente. Um filho maravilhoso, profissional de TI como vocês, né? Com mais de 30 anos, no auge da vida, né? Mas ela ficou melancólica, não depressiva, que é a doença. Tá? Então, a ausência de perspectiva de vida útil e agradável, assim como a decepção e a frustração, são motivos influenciadores e determinantes nos processos de depressão. Bom, eu corri um pouquinho, porque agora eu quero encerrar minha fala, passar depois para as perguntas, com outro poema, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse outro poema, que é de uma poetisa brasileira, que eu sou apaixonada por ela, que ela também teve situações de grandes melancolias e depressões. Então, vamos lá. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos, eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz, metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Clarice Lispector. Tá? Então, com esse poema, eu termino a minha fala. Aqui, o próximo aí. Slide, Andrew. Eu agradeço e agora vamos para as perguntas. Estou à disposição. Eu vou dar uma olhada aqui, então, no formulário, né, para ver se alguém fez alguma pergunta. Fizeram a seguinte pergunta. Tenho uma amiga que sofre com depressão. Como devo agir? Isso é muito comum, né? A gente ter. Que bom que você percebeu ou que a sua amiga falou que sofre com depressão, né? Primeira questão, acolhê-la no sentido de ouvi-la, né? Isso é importante. Se ela é sua amiga, precisa ser ouvida por você e orientá-la sobre a questão que você ouviu hoje, que depressão é doença, precisa ser tratada e com aquela dupla que a gente fala, psicoterapia e medicação. Só medicação não resolve, só psicoterapia não resolve, tá? A duplinha que a gente fala. Oriente ela a isso. Às vezes, ela como sua amiga, você vai ter que até acompanhá-la no profissional, tá bom? Então, ouça e tome atitude em relação a isso. Porque a depressão, ela é grave e depois a gente sofre com as perdas que a gente tem em relação à depressão, tá? Até o momento, essa foi a única pergunta no formulário. Então, pessoal, se alguém não se sentir à vontade de abrir o microfone ou mandar aqui no chat, pode mandar pergunta através do formulário, que é de forma anônima. Então, nós não vamos saber quem fez essa pergunta. Então, deixa eu só fazer uma colocação, né? Então, o diagnóstico da depressão não é tão simples, tá? Então, ela não é uma doença com sintomas específicos, como a gripe, cachumba, sarampo, que o médico consegue, identificar, tá? Então, ela precisa de um diagnóstico adequado, por profissionais que saibam, né, entender esse diagnóstico, e precisam do tratamento adequado, tá? E também tem uma coisa, né, interessante, que falar de depressão é um tabu. Talvez seja até por isso que é difícil até fazer perguntas sobre isso, tá? Então, discutir sobre suicídio, depressão, ansiedade, né? Na maioria das vezes, né, é difícil falar sobre isso, tá? Por quê? Porque é um tabu na nossa sociedade. A gente tem que produzir, tem que estar feliz. No Instagram, Facebook, as outras mídias sociais, não mostra tudo feliz, maravilhoso?
né? Só que nem todos. Você vê quantos profissionais aí que estão na mídia, né, que se mataram? E quantos conseguem admitir que tem depressão? Eu vou fazer uma pergunta também. Pois não. Se a pessoa está tomando uma medicação e ela está fazendo essa duplinha que a senhora falou, é possível que ela saia da medicação ou ela vai ficar para todo sempre? Não, eu acho que assim, ela tomando uma medicação adequada, sendo diagnosticado até o tipo de depressão dela, ela deve sair ela deve sair da medicação, só que ela não pode sair de uma vez. Porque a medicação, assim, muitas vezes ela vai começar a tomar talvez aquela dosagem, por isso que tem que ir no psiquiatra, não vai ser adequada, vai ter que provavelmente aumentar, então o psiquiatra que vai observar. E ela vai tomar por um período. Quando ela estiver indo bem, ela vai começar, que a gente brinca e fala assim, o desmame, vai começar a diminuir proporcionalmente aquela medicação até ela poder ver que ela pode diminuir ao ponto de não precisar tomar mais. Outra coisa importante, o uso da medicação concomitante ao uso de bebida alcoólica, o que vocês acham que acontece? O cara fica doidão. Não é só ficar doidão, ela tira o efeito, né? Tira o efeito da medicação antidepressiva, né? Então, é por isso que o médico fala, não beba enquanto você está tomando. Ah, meu Deus, eu vou ficar 2 anos sem beber. Melhor você ficar 2 anos sem beber do que ficar 2 anos mal com depressão, né? Pois é. Então, não quer dizer que a vida toda você... deixa eu falar outra coisa. Porém, vírgula, há casos que o paciente vai tomar antidepressivo forever, para sempre, tá? Cada caso é um caso, né, Vermelho? Cada caso é um caso. Temos uma pergunta aqui. O que fazer caso algum amigo tenha depressão, mas não aceita ajuda? Esse é o problema, né? A gente brinca, tem muitas falas aí no Facebook, no Instagram, né? Que muitas vezes você paga a terapia, mas não é você que precisa, né? É o outro. Você paga por causa do outro, você não aguenta o outro. E muitas vezes é muito comum, o paciente depressivo não aceitar ajuda, né? Então, por isso, você tem que insistir, conscientizar, ou se aproximar de pessoas que possam ajudar você nessa conscientização, né? Então, porque não vai melhorar. Né? Se a pessoa está no processo depressivo, não se medica, não é medicada, se medicar não deve, né? E não faz psicoterapia, a tendência dela não tenha dúvida, né, a piorar. E isso não vai trazer consequências boas, não vai. Né? Não tem como, eu estou mal. Se é depressão mesmo, ela pode estar melancólica, a melancolia ela melhora. A melancolia ela melhora. A depressão sem medicação psicoterapia ela não melhora. Então é conscientização. Então, se você não consegue sozinho, alguém te auxiliar nesse processo, tentar trabalhar com essa pessoa aí, né? Às vezes a pessoa tem que ir, né, quase que até o fundo do poço, para ela entender que ela precisa de ajuda. Mais uma pergunta. E se a Pois gente não tem confiança em se abrir com o psicólogo da terapia? muda de psicólogo. É isso, impossível. Se você está no psicólogo, você vai trabalhar, você não vai no dentista, você procura o melhor dentista dentro das suas possibilidades, você confia nele, que ele vai fazer um ótimo tratamento nos seus dentes. Se tem problema visual, você vai no oculista, você confia nele e você sabe que ele vai tratar bem. Agora, se você não vai no psicólogo, você não consegue se abrir e falar que você tem depressão, ou você muda de psicólogo, ou o problema está em você, ou no psicólogo, ou nos dois juntos. Então, muda aí. Você tem que ter liberdade com o seu profissional para você poder falar que você tem depressão, né? Então, isso também acontece. Às vezes a pessoa, ela vai no psicólogo, ela quer colocar, né, que ela tá super bem, né, que ela tá feliz da vida, ela tá lá só porque ela gosta, não, tem que ser sincero, você está mentindo para quem? Para você mesmo, né? Que é muito pior. Então tem que admitir. Então, se não, você não tem confiança ao ponto de abrir-se com o seu psicólogo para falar que você está com depressão, então ou você muda de psicólogo ou você muda a sua abordagem com o psicólogo, porque então você não vai levar nada. Você está pagando uma coisa que não vai te resolver, ao contrário, vai te trazer problema. Então, talvez aí o problema maior seja você, não o psicólogo, né? Ou muda de psicólogo ou aceita que você precisa admitir, né, que você tem esse problema. Mais uma pergunta.
A vontade excessiva de comer doce é ansiedade ou depressão? Aí, se for mulher, se a mulher for mulher, vai variar muito, até os seus ciclos menstruais, hormonais, né? Agora, também precisa ser visto o que é essa vontade excessiva. Não pode falar que é depressão. Primeiro você tem que lembrar que eu falei a parte física, porque a diabetes, né? Também algumas pessoas relatam que antes de serem diagnosticadas, ela tem uma vontade maluca de comer doce. Tá? Então, precisa ver a parte física primeiro e associar outros sintomas, não só esse, ao processo depressivo. Né? Vocês vão ter a possibilidade de ficar com os slides, vocês vão ver os sintomas, tendo lá mais que 5 sintomas, então não é só, daí seria a depressão. Então, não é só comer doce que é a depressão, né? Mais uma pergunta. O uso de cannabis pode agravar a depressão? Olha, isso daí existem estudos sobre isso, né? Porque a questão da cannabis, ela dá um processo de alergia, né, de paz, amor, bem-estar, a princípio muito grande, né? Então, depois vem, da euforia, vem o processo, a pessoa fica muito, né, assim, depressiva. Então, alguns pacientes, a experiência que eu tenho de alguns pacientes que fizeram um uso por muito tempo de maconha, eles depois passaram por processos depressivos, tá? Só que tem que ser analisado isso pelo médico, porque também hoje tem o uso de cannabis medicamental que tem funcionado em muitos processos, né? Cada caso é um caso. A próxima pergunta já começou com um elogio, então muito obrigado. Colocaram como palestra incrível, como sempre, e Tá. colocaram o seguinte: tem um parente que está se distanciando da família, trocando-a por entretenimento. Não se dispõe a buscar ajuda e nem aceita que precisa. Como posso ajudar não só o parente, mas como a família próxima desta pessoa? Eu vou pedir para você repetir a pergunta, porque passou um carro muito, um barulho muito forte aqui, e a gente está com construção na frente da minha casa, e eu não consegui ouvir o início da pergunta, por favor. Tem um parente que está se distanciando da família, trocando-a por entretenimento. Não se dispõe a buscar ajuda e nem aceita que precisa. Como posso ajudar não só o parente, mas como a família próxima desta pessoa? Tá, então, primeira coisa, se ele está só se afastando e buscando entretenimento, é uma situação. Agora, se for com isso processo depressivo, né? Então você percebe, tem se comentado na família que há, né, alguns processos depressivos, né? Então, o que a gente tem que observar? É necessário conversar com as pessoas mais próximas, né? E ver que maneira vai ajudar. Então, por exemplo, em TI, as pessoas também, elas fogem muito nos jogos, né? Os games aí, além do trabalho, ficam, né? As famílias reclamam muito, ficam horas e horas, inclusive muitos casamentos já foram desfeitos, porque além da pessoa trabalhar em TI, os entretenimentos vão ser jogos. Então, tem vários casos aí que a gente teve de o casal, né? Casou-se, o cara trabalhava em TI, a mulher bancária, né? Um exemplo específico, bancária, e o que aconteceu? Ela não via o marido chegava, só ia para o jogo. Ela ficava uma semana sem dormir com o marido, sem ver o marido, sem conversar com o marido. Ele trabalhava em TI e jogava o restante do período. Esse casamento não foi para frente, né? Então, esse entretenimento tem que ver por que está se exagerando. Então, sempre o diálogo é a melhor condição, né? Então, a primeira etapa de um processo científico, né, uma metodologia científica, é a observação. Tá? Então, a observação deve fazer parte da nossa vida, antes a gente abrir a boca. Então, observar o que é esse entretenimento, que tipo de entretenimento, quanto tempo essa pessoa passa, por que ela está indo muito. Então, observa. E conversar com as pessoas mais próximas, dialogar, não é fofocar, dialogar para ver o que, se é depressão, o que pode orientar a pessoa. Então, daí às vezes chegar não sozinho, com outras pessoas de confiança dessa pessoa, né, e conversar, isso é muito importante. A próxima pergunta é o seguinte: a síndrome do impostor pode causar depressão. Muitos dos meus amigos sentem-se ruins, meus amigos de TI, aparentemente com depressão, mas quando conversamos sobre o assunto,
a síndrome do impostor vem à tona. Ambas, de certa forma, estão vinculadas? Porque se, né, é a síndrome mesmo, se diagnosticou, o que acontece? A síndrome do impostor, a pessoa quer ser o que ela não é, né? Que a gente fala muito que é o complexo que envolve, né, complexo de Peter Pan, que a pessoa quer ser sempre criança, né? E a síndrome de Pinóquio, ela acredita na mentira, isso tem muito a ver com o uso exacerbado do cartão de crédito, né? Então, a síndrome do impostor, a pessoa quer ser o que ela não é. Então, ela não pode admitir que ela tem depressão, né? Porque ela é o máximo, né? Então, isso é muito comum acontecer, né? E daí tem aquelas questões, que é o transtorno, né? Que antigamente a gente falava transtorno psicose maníaco-depressiva, hoje é o transtorno bipolar de humor, que é mais grave, né? Que soma a depressão e a pessoa intercala, né? Episódios depressivos com episódios maníacos, né? E, na verdade, daí quando ela está na fase depressiva, ela quer morrer, se matar, um monte de coisa. E na fase maníaca, ela é mais grave ainda, porque daí ela pode mesmo cometer, né, esse ato. Então, esse daí também é outro assunto, mas também a gente pode abordar, que é o transtorno bipolar, que é grave, né, é muito complexo, muito mais complexo, porque daí ele tem a fase de depressão e a fase de mania. Tá? E aí a fase de depressão e mania, daí varia. Por exemplo, tem pessoas que têm esse transtorno, a fase, no mesmo dia ela tem a depressão e a euforia, ou a mania. Daí eu tinha uma paciente que ela era bem assim, nos meses, né, meio sazonais, né, outono e inverno, ela tinha uma depressão, ela ficava acamada, e você tinha que fazer atendimento domiciliar. E nos meses de verão, ela melhorava, daí ficava na fase mania. Quando ela estava na fase mania, ela liberava tudo para o marido, inclusive as questões financeiras, o marido fazia o que acontecia. Daí ela caía na consciência que o marido estava dilapidando o patrimônio dela, ela entrava na fase depressiva. Então, isso era anual. Ela ficava 3 meses em processos maníacos e os 9 meses em processo depressivo. Tá? Infelizmente, teve altos e baixos nesse atendimento, ela teve alta celestial. Então, a antiga psicose maníaco-depressiva, transtorno bipolar de humor, é outro assunto também que a gente pode abordar, que é muito mais grave que a sua depressão. Tá? A próxima diz o seguinte: um amigo meu dá muita risada. Ouvi dizer que é sintoma de depressão. É verdade? Depende, né? Só isso não pode ser, né? O meu analista mesmo sempre falou, né? Que eu sou uma pessoa assim, que eu passo de um choro para uma risada muito rápida e de uma risada muito rápida para um choro. Então, é a minha característica de personalidade. Eu sou muito intensa, então eu dou muita risada ou eu choro muito. Então, esse seu amigo pode ser meio assim, meio intenso. Então, ele ri muito, mas não quer dizer, né? Então, tem que ter outras coisas para que se fale que seja depressão, melancolia, né? Às vezes, você vê o próprio bebê, né? Tem bebê que quando nasce, né, olha para ele já ri. Ele já ri. Tem bebê que é sisudo, não ri por nada, sempre sério, né? Eu lembro de um caso de uma criança que eu diagnostiquei, né? Que fiz o psicodiagnóstico a pedido da mãe, porque a escola tinha enviado com suspeita de retardo mental, que na verdade ele tinha uma grande dificuldade de interação social, não era retardo mental, ao contrário, ele era muito inteligente. A mãe me relatou, ela tinha 3 filhos, ela me relatou que essa criança nunca sorriu. Nunca sorriu. E, de fato, era assim, impressionante. Eu tenho muito envolvimento, né, nos meus atendimentos, agora não estou mais atendendo criança, porque não tenho mais espaço, mas o maior problema quando eu atendia criança, trabalhei 8 anos no ambulatório de saúde mental do estado de São Paulo, né, na rede pública, eu vivia com piolho, porque na época não tingia o cabelo, né, porque a tintura ela protege o piolho. Eu vivia com piolho que abraçava as crianças, pegava o piolho, era um problema. E essa criança aí, esse exemplo, eu nunca me senti tão mal na minha vida abraçá-la. Fui abraçá-la, parecia que estava abraçando uma pedra, não tinha reação, né, não tinha essa interação. Mas ele melhorou muito, né, só que eu tive a oportunidade de vê-lo sorrir muito levemente. Tem uma característica, agora depois eu vi desde mocinho, nunca mais o vi. Mas, eu não esqueço não posso falar o nome, mas eu me lembro desse paciente com muito carinho, porque ele evoluiu muito, né? Teve todo o envolvimento social e meu auge de felicidade foi vê-lo na adolescência tocando numa fanfarra em desfile de 7 de setembro. Né? Uma criança parecia um ET. Né? Então melhorou muito a sociabilidade, mas ele não sorria.
desde bebê. Então, esse seu amigo deve ser muito alegre. Então, quer dizer que eu nunca vi falar isso, porque seja depressão ou excesso de risada. Tá? E a última pergunta é o seguinte: voltando na pergunta, e se você não tem confiança em se abrir com nenhum psicólogo, porque você considera um estranho, não adianta mudar. E sim, eu sei que o problema é comigo. Sim, mas para que sofrer? Será que vale a pena o sofrimento? Será que não. Aí que tá, tá uma coisa interna, mas você tem que mudar isso dentro de você e ter uma esperança maior, né? Porque será que vale a pena só sofrer? Será que não existe um profissional que eu possa me abrir, que me ajude? Talvez então seja o médico, não seja o psicólogo, né? Mas aí é opção de vida. Eu acho assim: você tá com dor de cabeça, você sabe que tem remédio, você olha o remédio ali, você sabe que você precisa tomar o remédio, você vai ficar sofrendo a dor de cabeça e não vai tomar o remédio? Então são as decisões, né? Então aí que tá: você pode escolher ser feliz ou ser infeliz, forever, né? Então é isso daí. Eu iria procurar ajuda, né? Como a maioria das pessoas que eu conheço, por mais difícil que seja, busca ajuda. Não existe o profissional ideal, não existe, existem pessoas competentes que trabalham seriamente, que são profissionais da área, mas o ideal está dentro de nós, né? Então, se eu acreditar naquele profissional, com certeza eu vou fazer um negócio chamado vínculo, né? Que eu preciso ter um vínculo de envolvimento com o profissional que eu vou atender. Mas a partir do momento que eu acho que ninguém, não vou conseguir abrir com ninguém, ninguém vai resolver o meu problema, o problema está mais em mim mesmo, né? Só que é aquela questão, por isso que existe no ser humano um negócio chamado livre-arbítrio, que é as suas escolhas. Você tem as suas escolhas. Você pode escolher ser feliz ou pode escolher ser infeliz, né? Você pode escolher viver bem, né, dentro do que você pode, ou sofrer para o resto da vida. Daí é um negócio que a gente chama de masoquismo, né? Então, são as escolhas, tá? E essa foi a última pergunta. Então, aproveitando, quero agradecer a participação de todos nesse bate-papo, todos que tiraram um tempinho do seu dia para esse bate-papo super importante. Eu acho que porque saúde mental é um assunto para o ano inteiro. Então, muito obrigado, principalmente a Eunice Belotti, que também dispôs do seu tempo nessa parceria